Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, de volta com vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje, quarta-feira, 9 de julho de 2025, feriado no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, o restante do Brasil trabalhando, as bolsas lá fora, claro, o mundo todo, mas feriado paulista porque se comemora aqui a Revolução de 32, quando os paulistas se levantaram em defesa da Constituição. Então, é uma data referente a... Foi uma guerra, foi uma batalha, muita gente morreu, muitos paulistas morreram, né, em defesa da manutenção da Constituição de 32 contra a ditadura Vargas. Como sempre estamos dizendo aqui, para nós paulistas, muita gente, muitos parentes pereceram nessas batalhas, e ficou muito marcante isso para os paulistas, e isso serve também para os dias de hoje, porque nós estamos sempre defendendo a democracia e a liberdade. É importante isso, esse 9 de julho. Agora, o que importa para nós aqui no Tempo e Dinheiro, como eu disse, feriado vai ser uma edição especial de análises, que é muito bom, uma excelente oportunidade para a gente ligar os pontos. E lembrando que as cotações em tempo real, o mercado, você tem no nosso clube. Vamos falar muito disso. Entre no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para você ter as informações, os prêmios nos portos, e as informações em tempo real, certo? Olha o telefone, vamos voltar a falar já desse telefone, que é o telefone para você entrar no clube, saber dos preços em tempo real, e você tem 7 dias grátis para experimentar. Então, utilize o celular, o WhatsApp, para entrar no clube, 199-9813-2915. Muito bem, sempre lembrando que hoje, então, feriado, não tem a B3, né? Então não tem informações do mercado financeiro, mercado de capitais vai ter, mas não tem mercado financeiro, não vai ter dólar, não vai ter os movimentos de preços negociados na Bolsa Brasileira. Amanhã, né, quinta-feira, quando a volta aqui da B3, certamente nós teremos reajustes nos preços. Vamos agora chamar os nossos especialistas para os destaques dessa edição especial, começando pelo Vlamir Brandalize. Vlamir Brandalize traça o cenário para soja, milho e trigo em meio a essa guerra de tarifas entre China e Estados Unidos. Ronaldo Coutinho com a previsão para os próximos dias, com muito frio para o sul, secura no Brasil Central e uma análise sobre o Laninha. Vem aí. Sérgio Braga faz entrevista especial sobre o mercado de café com Marco Antônio Jacó, consultor em Espírito Santo do Pinhal, onde ele antecipa que o café pode voltar a $1 a libra peso. Confira. E informações sobre o mercado do boi gordo com Iberville Neto. Edição especial desta quarta-feira aqui do Tempo e Dinheiro. Edição especial com muita informação importante, hein? Eu chamo a atenção dessa matéria com o Vlamir Brandalize, que é uma análise diante dessa guerra tarifária aí. Mudam as coisas para você? Daqui a pouco, Vlamir Brandalize. Agora sim, em cima disso, o agro é extremamente importante para o Brasil e do mundo, está todo mundo de olho no Brasil, por isso nós temos que chamar a nossa bandeira, porque é através dela que a gente representa o trabalho de todos os produtores do meu Brasil que sustentam o nosso país. E em cima desse trabalho, desse apoiamento dos produtores, a gente tem certeza em dizer que o Brasil vencerá. É a nossa mensagem constante de otimismo e perspectiva baseada, claro, mais uma vez, no apoio do senhor e da senhora produtores rurais que estão aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Muito bem, dito isso, vamos em frente, Gleides ou Ricardo, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar.
Muito bem. 9 de julho de 2025, quarta-feira, edição especial, feriado em São Paulo. Está sempre lembrando. Não temos a B3, tá certo? Mas você tem as informações aqui de análise no nosso programa de hoje e os recortes, ou seja, os preços de hoje, preços a futuro, negociações de importos, tudo isso em tempo real no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Então, entrem lá, você tem 7 dias grátis. Experimente, não custa nada. Né? Manda uma mensagem de WhatsApp para esse número, a dona Leia da Luz coloca você dentro do clube, 199-9813-2915. Experimente, você vai gostar. São 15 grupos de informação, 15, dentro de uma comunidade de informação que é o Tempo e Dinheiro. Então, você entra lá dentro, você escolhe, eu quero só notícia de soja, brum, só notícia de pecuária, brum, sabe? Café, assim sucessivamente. Ou todas. Você assinando, você tem direito a navegar em todos os grupos, mais o site do Tempo e Dinheiro Oficial, onde você tem a Scott Consultoria e o CPEA mandando todas as informações de preços, no caso da Scott, de mamando a caducando preços de boi gordo em todas as praças. Confira, antes de fazer qualquer tipo de negociação, dê uma olhadinha no nosso clube para você ter certeza do que está fazendo com base nos preços e nas informações. Como a gente sempre diz, seja o porta-voz de si mesmo, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Olha o telefone mais uma vez, para você mandar uma mensagem de WhatsApp para entrar no clube. 199-9813-2915. Bom, as notícias de mercado, as notícias políticas e de economia estão lá no clube, separadinho, tem economia, tem finanças e tal. Mas, nesse instante, nós queremos chamar a atenção dos senhores num depoimento feito pelo ministro André Mendonça, lá do STF. O ministro André Mendonça é aquela voz dissonante daquela maioria dos 11 votos, onde ele se posiciona diferentemente dos demais. O ministro André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga do STF. Ele está cumprindo à risca a posição dele como ministro. Né? O que é uma posição de um ministro da Suprema Corte Brasileira? Se manifestar nos autos, enquanto que os demais ministros estão lá em Gilmar Lapalooza, lá em Portugal, né? Falam de tudo, julgam tudo de calo a câncer. E o André Mendonça ali quieto, até que recentemente, na questão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ele fez um voto, demorou 2 dias o voto do ministro André Mendonça, defendendo veementemente a liberdade de expressão, defendendo a nossa posição de estarmos aqui conversando com o senhor e a senhora de uma maneira livre, que é assim que tem que ser uma democracia. E também o ministro André Mendonça vê com estranheza o fato de o STF investigar, julgar, né, tudo ao mesmo tempo. Como é que pode um juiz julgar uma questão onde ele se coloca como vítima? Muito estranho esse comportamento da justiça. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal é a instância constitucional do nosso país. Ou seja, os ministros estariam lá única e exclusivamente visando a defesa da Constituição, mas não é isso que está acontecendo. Mas, esses dias, o ministro fez um pronunciamento, veio a público e deu uma posição do que ele acredita que seja a posição de um ministro do STF. Ouçam com atenção. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. Bom, tomara que essa posição do ministro seja realmente levada em consideração. É disso que se trata, né? Nós temos liberdade nesse país, né? Liberdade de expressão. Aqui o Tempo e Dinheiro é uma trincheira da liberdade. Essa é a nossa luta. E também temos o nosso foco, Tempo e Dinheiro. Então vamos falar de tempo. Hoje vamos ter as informações para os próximos 6 dias, com as informações
do NOAA e do nosso serviço do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos à vinheta, Gleidson, tempo hoje no ar. Muito bem, a previsão para os próximos 6 dias, com informação do programa Cosmos, do Instituto Nacional de Meteorologia, com narração do Sérgio Braga. Bom, agora vamos à previsão de amanhã, dia 10, quinta-feira, até a próxima quarta-feira, dia 16. De acordo com o IMET, o tempo firme continua em boa parte do país, com exceção da região norte, parte do litoral do Nordeste, onde alertas para temporais com muito acumulado de chuva. Na região centro-sul, baixas temperaturas impedem a precipitação e chuvas, lembrando que há expectativa de tempo muito seco entre os estados de Goiás, no Brasil Central, assim como o estado de Mato Grosso, também parte do Mato Grosso do Sul. E conforme o IMET, há possibilidade de chuvas intensas no litoral norte do país, além dos estados do extremo norte do Amazonas, Pará, grande parte do Amapá e todo o território de Roraima. Nesse período, muito calor sendo registrado, muita chuva registrada para esse período no norte do país. Portanto, chuvas no litoral do Nordeste, parte do litoral também do Sudeste, Brasil Central com estiagem e o sul do Brasil com temperaturas baixas. Muito bem, agora é a vez de Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense, com as informações explicadas direitinho por parte de um engenheiro agrônomo especializado em meteorologia, que é o Ronaldo Coutinho. Como é que fica o tempo para os próximos dias? Vem mais frio? Olhe, vejam a análise do Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Veja aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever, ser assinante aqui dos membros, tem os diversos vídeos e também os shorts. O pessoal pode dar o like, compartilhar e se inscrever, também no Tempo e Dinheiro. E vamos ver aqui como é que está a situação. Primeiro, o dado mais próximo que está dando agora, o 3 e 4, onde define El Niño, neutralidade, Laninha, que seja o que for. Ele está neutro frio, está zero, vamos dizer assim, 0,1 negativo. O Nino 3, que também está o quê? Está 0,1 negativo, e o Nino 2 está um pouquinho positivo. Olha como ele oscila, ó. Subiu, desceu, chegou a 0,3 negativo, subiu, ficou um pouquinho zerado, e agora está 0,2 positivo. E aqui as projeções. Aqui está indicando o quê? Que no trimestre julho, agosto e setembro, ou seja, agora, começou a dar o início ao processo de resfriamento do Oceano Pacífico na altura do Equador. Bem aqui, ó. Vamos já ampliar aqui. Ó, ele está indicando o resfriamento aqui na região do Nino 3, 3 e 4. Ultimamente ele vem ficando mais próximo do normal aqui na nossa costa e está assumindo esse resfriamento aqui da costa da África na linha do Equador. Quando a gente vem aqui para agosto, setembro e outubro, começa a ver a formação da laninha no Oceano Pacífico. O resfriamento vai atingir o patamar de 0,5 a 1 grau entre o Nino 3, 3 e 4 e já se encostando também aqui na costa do Equador. Aqui está perdendo força e aqui também. Então, já está indicando que já não vamos ter um agosto dentro do padrão, já está sinalizando chuva em áreas que normalmente deveriam estar bem secas já em agosto. Então esse ano, segundo semestre, já deve começar com a chuva chegando mais cedo, toda essa área central aqui do país. Quando chega aqui, ó, setembro, outubro, novembro, já está com a laninha formada no Oceano Pacífico. Como nós estamos recém saindo de uma laninha do final do ano passado, começo desse ano, entrou em neutro, ficou naquela bagunça neutro frio, neutro quente, neutro, e agora vai voltar a entrar numa laninha como um trem que estava quase parando, recebeu combustível e já começa a correr de novo. Então vai ser mais rápido a resposta. Setembro, outubro, novembro, como começa em agosto, então nós já vamos ter resposta aqui, com a chuva chegando mais cedo aqui na área central do país, do Mato Piba, Sudeste. Esse ano a estação seca está mais curta, a chuva vai vir um pouco mais cedo, a chance de a gente ter aquelas ondas de calor fortes em setembro e outubro é pequeno. Pode ter calor, mas talvez não tão prolongado como tivemos há 2 anos atrás. E aqui no sul, muita irregularidade na chuva e frio tardio. De novo, uma primavera provavelmente fria, é o que está indicando aqui na nossa região. Ele vai mantendo aqui, ó. Ele mantém a condição de laninha outubro, novembro, dezembro, uma laninha bem robusta.
Aqui, quando chega novembro, dezembro, janeiro também. Então, e dezembro, janeiro e fevereiro mantém já enfraquecendo. De novo, vai ser curta. Vamos dizer assim, o período de duração dela aparentemente vai ser durante quase todo o ciclo 2025, 2026, com o Oceano Pacífico bem resfriado. O impacto vai ser o quê? Irregularidade na chuva aqui, uma safra boa entre o centro-oeste e o sudeste, e esse ano Mato Piba não tem aquela água fria aqui na costa da África e na linha do Equador, então está sinalizando que esse ano a região de Irecê, área do Goiás, Tocantins, sul do Piauí, sul do Maranhão, tem tudo para ter uma estação chuvosa mais decente. Então, vai ser outro ano em que o problema maior vai ser o sul, principalmente o Rio Grande do Sul, e uma situação boa para o pessoal do centro-oeste e sudeste. Vai ter um outro veranico, sim, e frio tardio. Esse é um problema para o pessoal da fruticultura e para o pessoal que gosta de plantar mais cedo. Vamos torcer para que isso daí não fique por muito tempo. Como ainda está em processo de mudança, vamos ver o que vai vindo nas atualizações até metade de agosto. Eu acho que a martelada final deve ser ali no decorrer de agosto. Mas no momento está indicando uma safra 2025-2026 sobre situação de laninha ou pelo menos um Oceano Pacífico bem resfriado. E com frio tardio, muita irregularidade no sul e uma situação boa para o centro-oeste, sudeste e Mato Piba. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho, bom feriado. Bom, então, tem a previsão e tem também a influência que nós vamos receber do Laninha. Então, ouça com atenção, nós vamos recortar essas informações, vamos colocar à sua disposição para você rever e impulsionar e mandar para quem você acha importante saber. Obrigado, Ronaldo, pelas suas constantes análises aqui para a gente no Tempo e Dinheiro. Eu vou para um rápido intervalo, depois vem a análise do Vlamir Brandalize dessa guerra tarifária e suas consequências para o produtor do meu Brasil. Um instante só. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do agafe do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim. Os tratores LS, cada cavalagem é o tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade.
bem, de volta com vocês. Tempo e dinheiro. Nesta quarta-feira, 9 de julho, Revolução Constitucionalista, feita pelos paulistas em 32, contra o Getúlio Vargas, contra a ditadura do Getúlio Vargas, e hoje é muito atual essa discussão, hein? Nós temos que preservar a Constituição de 88 ou reformá-la, né? Mas isso não é o assunto desse instante. O assunto nesse instante é soja, que está fervendo a situação da soja, com essa briga entre o Trump e o Xi Jinping, e o Xi Jinping prometendo retaliar os aliados dos Estados Unidos. Nós somos aliados ou não? A nossa soja vai ser atingida ou não? Meu Deus do céu, que rolo, que confusão. Então vamos a quem entende, vamos ao Vlamir Brandalize. Mas antes, sempre lembrando, hein, pessoal, as cotações lá no clube, isso sim, em tempo real, estaremos trabalhando lá, certo? Como é que você faz para acessar o clube? Olha o telefone aí, 199-9813-2915. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Claro, entrou, ficou, né? Então, assim, 199-9813-2915. 7 dias grátis para você entrar lá no clube, porque lá sim são os preços em tempo real. Hoje, como nós estamos com um feriado aqui em São Paulo, ou seja, aqui no Tempo e Dinheiro e na B3, as informações em tempo real lá no clube, tudo certinho lá. Agora, a análise das consequências, que é isso que importa para todos vocês. Então, vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Como é que tá esse Mato Dentro? Tá bonito aí a imagem aí no fundo, João. Feriadão, muito bonito. Mas assim, feriadão, mas só aqui no estado de São Paulo, você aí no Paraná não, o restante do Brasil não, o restante do mundo não. O pau está comendo. Briga de cachorro grande, hein, Vlamir? Mas sempre lembrando, né, pessoal, os preços correndo agora em tempo real lá no clube. Bom, Vlamir Brandalize. Então, aí o Trump ameaçou a China retaliou e na mesma proporção, né? Então, foi e voltou. O Xi Jinping está dizendo que vai também colocar retaliações, ou seja, tarifas, para os aliados do Trump. E o Brasil exporta muita soja para a China. Como é que nós ficamos nesse rolo? Boa pergunta, né, João Batista? Primeiro, para esclarecer, e muitos perguntando com relação a esse feriado paulista, ele é um meio feriado brasileiro, né? Porque ele acaba segurando a economia, né? Por causa de dólar, né? Que ele é feito, movimentado via B3, via São Paulo. Então, a economia brasileira fica mais lenta. Hoje, mesmo sendo só um feriado paulista, ele está segurando o movimento por causa da moeda americana, que também ela tem reflexo por causa de São Paulo. Mas vamos lá, com relação se nós somos aliados ou não, essa é a grande pergunta, né? O que o Trump acha? Nesses momentos aí, como ele andou comentando nessa semana, aparentemente nós não somos aliados, né? Porque ele andou mandando um recado para o Brasil, né, João? Você viu essa semana? Mandando um recado para o Brasil em função da questão da justiça brasileira, do governo brasileiro. E a China, nessa semana, em função do anúncio do Trump de taxar o BRICS, aí, em função de possíveis acordos ou tentativa de criação de moeda comum aí dentro dos BRICS. Então o Trump, ele fez o estilo Trump, né, João? Ele deu aquela pancada para depois ele ver o que sobra aí do pessoal. Já lá do lado chinês, os chineses agora eles andam revidando forte, né, João? Porque os chineses também estão vendo que cada vez eles estão dependendo menos dos Estados Unidos com relação a produtos importantes, que é a sua parte de alimentação, né, com relação a alimentos. Porque questão de alimentos é muito importante. O país, como a China, não sofrer escassez de produtos ou ter inflação, né, João? Então, a China sempre se protege, né, com relação a isso, para garantir uma boa alimentação e disponibilidade de comida
para a população chinesa, aí, que estão na beira aí de 1,5 bilhão de pessoas. Então é muita gente, e a China é o maior importador mundial de alimentos. E o que a gente pode se considerar? Hoje nós estamos muito mais aliados à China do que efetivamente aos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos têm uma... Pode falar. Somos mais parceiros comerciais da China do que aliados. Calma aí. Vamos lá. Mas vamos dizer assim, nesse mundo de hoje é que nem o trem, tá? Olha o trem, olha o trem. Olha o trem levando cereais para a China. Aí que está. A prova contundente, né? Indo para o porto do Porto Vupt. Vamos lá. Olha, tá passando o trem. Então, tá indo para a China. Vai para a China o trem. A grande questão é, João, que a China ela vai precisar importar esse ano, só para dar uma ideia, que nós estamos falando do nosso mercado da soja, que é o maior produto do Brasil, mais de 110 milhões de toneladas de soja. Então, ela precisa disso porque ela é a grande esmagadora. A China é o maior esmagador mundial de soja, é o maior consumidor mundial de soja, ela é o maior consumidor mundial de carne de suíno, que é o produto que é o principal aí que vai, ela é o maior consumidor de ovo do mundo, e é onde que vai a soja. Então tem muita demanda e certamente essa relação comercial, que nem você diz aí, Brasil-China, ela é uma relação importante, e os chineses, eles estão chegando no Brasil com um fôlego maior aí para firmar mais essa relação. Eles sabem que o Brasil vai aumentar a nova área de soja, então isso já nos dá uma indicação de que vamos ter liquidez da soja da safra nova, mesmo crescendo a safra, porque a safra americana está limitada, né? A safra americana está andando por lá, o relatório do USDA mostrou isso, a área menor, né? 1,5 milhão de hectares menor, a safra deve ser um pouco menor que o ano passado, então eles não têm espaço para expandir. E o Trump, nessa hora, ele bate de frente, né? Porque ele sabe que ele não vai ter mais soja para exportar, e ele sabe que também tem compradores para a soja americana deles lá. Então, isso, de um lado, a posição do Trump ela é benéfica para ele pensa que isso é benéfico, talvez seja mesmo, nessa briga aí para eles diminuírem o seu déficit na balança comercial, e ao mesmo tempo, esse argumento chinês aí de enfrentar os Estados Unidos nesse momento é um argumento forte, né? Porque a China hoje ela tem parceiros comerciais, vamos dizer assim, para atender a demanda de produtos que eles importam muito, né? Que é a soja, que é o trigo, né? Não é só a soja, é o trigo, o milho. Eles têm outras origens. E provavelmente, se o Brasil não tiver toda a soja suficiente para atender a demanda chinesa, a gente vai ver também eles comprarem alguma coisa na Argentina. Só que na Argentina a situação é diferente, João. A Argentina, ela já é vista no mercado global como uma aliada dos Estados Unidos. A gente tem que começar a colocar isso em situação. Se houver retaliação da China para os Estados Unidos e para parceiros dos Estados Unidos, como os Estados Unidos está colocando retaliação, pode colocar retaliação e taxação sobre a China ou o pessoal do BRICS, a China também pode colocar barreiras aí com relação à Argentina. Daí, se colocar 10% na soja da Argentina, a nossa soja fica mais competitiva. O que reflete em Chicago? Chicago, ela ainda tende aí, está tentando segurar acima dos $10. $10 é barata a soja global em função do ano que nós vamos enfrentar para frente, o ano mais ajustado. Então, o espaço de baixa já é pequeno lá em Chicago. Mas o que poderia melhorar? É os prêmios do Brasil serem um pouco mais atrativos, né? Para compensar essa taxação sobre a soja americana, uma possível taxação sobre soja argentina, se essa guerra comercial ganhar forças, e automaticamente nessa briga de cachorro grande, se a gente não latir, João, e ficar só assistindo, talvez a gente leve vantagem aí na exportação da soja, das carnes e do próprio milho aí também, que a China é grande importadora, né, gente? Então pode nos trazer aí liquidez melhor para a soja do produtor brasileiro. Então tá, então diante dessa introdução, vamos passar a régua agora. Então, primeiramente, para quem está chegando agora, o Trump impôs taxa para a China retaliou na mesma proporção, incluindo taxas para os aliados, então, os aliados dos Estados Unidos. Então, a pergunta objetiva, no caso do Brasil,
nós seremos ou não atingidos? Estou olhando o Brasil, claro que eu estou olhando a soja, carnes e milho. Olha, João, nós poderemos ser até atingidos pelos Estados Unidos, mas pela China eu acredito que não, né? A China, se ela criar alguma taxa sobre o Brasil, é ela que perde, né? Porque ela vai ter que pagar mais caro pelo produto e isso causa inflação lá, principalmente que nós somos o maior fornecedor de produtos alimentares para a China, né? Nós somos o maior vendedor de grãos para a China. E automaticamente ela não vai querer afetar essa relação, né? Essa relação comercial que está muito boa. Porque a gente está vendo aí que os chineses estão buscando alternativas, até de logística, né, João? Essa semana também foi lançada a pedra fundamental aí da nova ferrovia que vai ligar o Brasil ao Pacífico. Talvez isso nem saia do papel, né? Porque às vezes você lança um projeto e acaba enroscando aí no Ministério do Meio Ambiente lá, que se sabe que o pessoal do Ministério do Meio Ambiente ele trava as coisas e fica anos parado e automaticamente os chineses querem tudo que eles fazem, eles querem fazer para ontem ou muito rápido, né? Os projetos de longo prazo não existem na China e automaticamente se não se viabilizar essa condição aí desse traçado novo, eles vão buscar alternativas diferentes, né? Então, esse é o gargalo que pode acontecer nesse momento, mas em princípio eu acho que com relação à China a gente não deve ter mudança nenhuma. Até porque se tivesse, né, Branda, uma retaliação de 10% sobre os produtos exportados para a China do Brasil, seria um tiro do pé deles, né? Porque a soja brasileira ficaria mais cara para eles. Então não faz sentido. Então, assim, olhando em limine, né, assim, a princípio, nós não seremos atingidos por essa guerra de taxas. Até porque, essa é a pergunta, a China precisa do Brasil para se alimentar. Não? O inverso é que seria mais dramático, se nós parássemos de exportar para a China. Aí iria dar uma grande confusão. Eles precisam mais nós do que nós deles, é isso? Na questão de alimentos, eles precisam mais de nós do que deles. Eles têm uma necessidade maior. E essa questão, João, só para finalizar a questão da taxação, se eles taxar a nossa soja em 10%, como eles podem taxar a americana em mais 10%, acaba deixando a soja americana mais competitiva que a nossa. Então não é essa a lógica chinesa, né? Pensa como chinês. Se taxar Brasil, taxar Estados Unidos e taxar Argentina, o prêmio americano está mais barato que o brasileiro, o embarque americano é mais eficiente que o brasileiro. Então, você vai beneficiar o país que você está querendo atingir? Não, então não pode taxar a nossa. A lógica é essa, né, João? Bom, então ficamos claros assim, vamos deixar claro assim. Nessas notícias de retaliação para cá, nós não seremos atingidos. Obviamente, por consequência, por lógica, né? Não seremos atingidos. Muito pelo contrário. Então, se eles taxarem os produtos americanos, a soja americana e a argentina, nós vamos ficar com a soja mais favorável, mais barata para negociar. Exatamente. Nós vamos ficar com a soja mais competitiva, né? E que nos dá uma condição aí de ter liquidez melhor e a questão de prêmios, né? Os prêmios brasileiros podendo se manter como os melhores prêmios do mundo, porque uma parte dessa diferença da taxação, ela é repassada em cima do prêmio, que o produtor ele sempre olha assim, mas eles estão taxando a soja americana em 10% e a minha soja não valorizou 10%, né? Essa é a pergunta do interior que eu vi várias vezes na semana. Se ocorrer essa taxação, a minha soja teria que estar valendo 12, 15 reais a mais do que está valendo hoje. E não é essa a conta que se faz. A questão é, taxou a soja americana, há uma pequena queda, normalmente há uma pressão negativa em Chicago, né? Cai lá um pouquinho as posições e o mercado ajusta um pouco para cima os prêmios, mas nunca ele chega ao mesmo nível do volume da taxação. Então o produtor ele não vai ver esse volume de 10% a mais, talvez ele veja 3, 4, 5, 6% melhor do que seria sem a taxação. Mas mesmo assim, o que a gente vê de positivo é uma boa liquidez, né? Uma boa liquidez com uma boa pressão de compra. Isso é importante, que nós viemos crescendo em produção ano a ano e nós temos que ter grande pressão de compra, porque nós vamos para uma nova safra aí, talvez colher mais de 180 milhões de toneladas, agora em 26, João. E precisamos ter pressão compradora, e a pressão compradora mais importante do mundo é a China. Então, é para esse caminho que vai a maior parte da soja brasileira.
Então, a princípio, dessa briga de notícias aí, de cachorro louco, grita aquilo, parece que nós vamos sair beneficiados. É isso, né? Bom, exatamente. Tá. Nós vamos falar já de milho, vamos falar também de trigo, vamos falar até de carnes, por causa dessa guerra, essa briga de guerra tarifária, mas agora vamos analisar as consequências para a soja dentro do Brasil. Eu sempre lembrando que hoje é feriado aqui em São Paulo, dia da Revolução Constitucionalista, a B3 não funciona, o Tempo e Dinheiro também está de meio pano, mas lá no Clube do Tempo e Dinheiro você vê os preços em tempo real, né? Porque, claro, os preços estão oscilando com base em Chicago. Então, veja as consequências, o Vlamir vai falar agora para a gente sobre os prêmios aqui dentro do Brasil. Mas está na tela aí o telefone, o WhatsApp para você entrar no clube. Entre no clube, você tem 7 dias grátis para experimentar. Mande um zap para esse telefone que está na tela, 19998132915. A dona Léa da Luz coloca você no ar aí para você experimentar. E experimentou, ficou, né, cara? São 15 grupos para você se informar. Você tem grupo de pecuária, você tem grupo de café, tem grupo de clima, tem grupo de soja, tem grupo de arroz, tem de política, gente, sustentabilidade. 15 grupos. Você escolhe um ou fica com todos, tanto faz. Você assinou, tem direito a todos. Por que nós separamos? Porque o pessoal fala, nossa, é muita notícia. Então tá, você gosta do quê? Eu gosto de soja. Vupt, pronto. Não precisa entrar nas outras, mas também se quiser. E tem até o site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde tem todas as cotações para que você tenha as informações em tempo real, através do CPEA, principalmente, todos os dados da pecuária, enfim. Seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, mande agora um zap para esse telefone que está na tela para você entrar no clube. Basta você mandar uma mensagem que você está dentro do clube no telefone 19998132915. Combinado assim? Muito bem. Agora vamos, como eu disse, feriado, cotações lá no clube, mas análise aqui com o Vlamir em cima do fato. Vlamir Brandalize, então. Concluímos que, nessa guerra de retaliações, a soja brasileira, principalmente a soja brasileira, pode ser beneficiada se houver taxa nos Estados Unidos e na Argentina. E os negócios aqui no Brasil estão rodando bem? Você já antecipou. Temos prêmios favoráveis. Os prêmios estão de 120 a 150 acima de Chicago, né? Então, estamos numa condição de prêmios fortes dentro do melhor momento do ano. E isso dá sinais de que continua embarcando, né, João? Então, está embarcando em ritmo acelerado, né? Então, os dados da CSEX dessa semana, eles mostram aí o acumulado do ano é recorde histórico, né? Então, nesses primeiros dias do mês de julho, né, contabilizado da semana passada, estamos aí com quase 500 mil toneladas de soja embarcadas por dia, né, João? Então, veja o volume. E por que não embarca mais? Porque a gente não tem portos. Lembra que a gente vem fazendo essa campanha de melhoria dos portos, privatizar os portos, dar liberdade para os portos crescerem. Isso já faz uns 3 anos e nós continuamos aí na faixa de 15, 16 milhões de toneladas de capacidade de embarque mensal, quando a gente deveria já estar quase com 30 milhões de toneladas de capacidade de embarcar mensalmente para dar a condição de ter prêmios o ano inteiro positivos e não só nesses momentos em que nós temos uma agressividade da compra chinesa que está dando fôlego aos prêmios. E nos momentos em que a gente precisa embarcar, que é no momento logo pós-colheita, em que a gente disputa o mercado com os Estados Unidos ainda embarcando, que os nossos prêmios ficam negativos, ele ter prêmios positivos, para o navio não ficar aí 30 dias, 40 dias parado esperando para atracar, né, João? Então, é importante ainda essa questão dos portos aí, dele dar uma melhorada nos portos. Então. E o problema é que esse tipo de governo que nós temos hoje, ele é um governo que trava, né? Ele trava esse tipo de desenvolvimento, né, João? Então, automaticamente, nós poderíamos estar evoluindo. Se nós tivéssemos os portos mais eficientes, talvez o prêmio, nesse momento, em função de guerra comercial, estaria em 200 pontos acima de Chicago. Puxa, isso que eu ia perguntar, então. E não 120, 140, que nem está agora, né, João? Porque então, existe uma demanda agressiva, né, João? Se nós tivéssemos portos, nós estaríamos com prêmios de $2 acima de Chicago? Nesse momento de guerra comercial, sim. A grande questão é que uma parte desse dinheiro ele fica nos navios aí, que ficam aí 15, 20, 30 dias parados para poder atracar
e carregar, né, João? Se ele não precisasse ficar parado, esse navio teria um custo menor de frete internacional e a gente estaria pegando uma parte desse dinheiro de que fica no navio, né, que ele fica com o armador, ele seria repassado para o mercado interno, né, porque um navio, os fretes marítimos subiram nesses últimos meses em função das guerras aí mundiais, e isso também é repassado para limitar valores aí de prêmios, mas poderíamos sim, se a gente tivesse uma capacidade de embarque que o navio não precisasse ficar mais que 3, 4, 5 dias parado e atracar e carregar, é isso que eu falo, nós poderíamos estar com prêmios acima de 200 pontos nesse momento. Tá. Que coisa, hein? Tá louco. Quem sabe um dia a gente aprende a votar, né? Muito bom. Vamos lá, Vlamir. Então, assim, passando a régua nos prêmios, nesse instante, é para cima ou para baixo? Com que condição o produtor tem que trabalhar nesta quarta-feira, que é dia normal lá fora, quinta e sexta? Olha, João Batista, os prêmios vão seguir positivos, né? Porque a demanda segue agressiva. Só que eles já estão em valores bastante altos, né, João? Aí acima de 120 a 150 pontos, que está agora, aí, esses meses de agora, julho, agosto, setembro, até outubro. É difícil dele avançar mais, justamente pela questão que eu já citei. Navios ainda têm que ficar parados ali, esperando para atracar. O frete marítimo internacional subiu. E o preço da soja lá na chegada na China também está com valores maiores. Então, e eles não querem pressionar ainda mais para pagar mais pela soja chegando na China, porque eles alegam que se subir o preço da soja no mercado, quando chega lá na China, nos portos chineses, ele estrangularia a margem de esmagamento, traria uma margem de esmagamento negativa para a indústria chinesa e, ao mesmo tempo, ele traria pressão inflacionária dentro da China, que nesse momento de guerra comercial os chineses não querem, né, João? Então isso é um fator importante aí do segmento. Mas para fechar a soja, João, eu quero só comentar os números aí dos dados das exportações brasileiras da soja, que é o maior produto do Brasil. Que nem eu citei, em 4 dias úteis ela já embarcou, só semana passada, né, os primeiros 4 dias do mês, 1.918.000 toneladas, então quase 500 mil por dia. Janeiro até semana passada, 66,9 milhões de toneladas de soja. E isso é mais do que a safra da Argentina, do Paraguai e do Uruguai juntas. Nós já embarcamos na exportação da soja em grão. Embarcamos 12,5 milhões de toneladas de farelo, continuamos fortes no farelo. No ritmo de embarques até agora, nós estamos superando a Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo normalmente. E no complexo soja, recorde histórico também. Estamos com soja, farelo e óleo com 80,4 milhões de toneladas embarcadas de janeiro até a semana passada. E o ano passado tinha 79,7 milhões de toneladas. Nesses primeiros 4 dias do mês de julho, João, faturamos com soja, farelo e óleo 4,5 bilhões de reais. Dá 1 bilhão 125 milhões de dólares por dia na soja. 1 bilhão, ou seja, 6 bilhões de reais aí praticamente, por dia de embarques de soja, farelo e óleo. 6 bi por dia. É isso aí, esse é o dinheirinho da soja. 6 bilhões de reais e 1 bi de dólar por dia, é isso? Na soja. E assim, ainda o pessoal... Longe de mim de querer aconselhar os petistas. Longe de mim. Mas eu acho que, Vlamir, longe de mim, né, querer aconselhar os petistas, mas o petista, vocês têm que mudar a cabeça de vocês, né? É 1 bi por dia de exportação e vocês estão contra? Vamos lá. Esse aí que teria que colocar na cabeça do nosso, pelo menos o legislativo, para deixar os portos brasileiros liberados, né? Vamos privatizar todos esses portos, deixar pela iniciativa privada embarcar, dar condições para melhorar a capacidade dos portos, avançar, facilitar a questão. Existe uma burocracia gigantesca ali para você expandir capacidade de porto ou criar porto, principalmente no Ministério do Ambiente. Eles colocam muito obstáculo para o Brasil crescer. Não é nada querer furar e pegar e infringir as leis ambientais. A questão é que tem que agilizar os processos. Nós não estamos mais na era da pedra, né, João? Na era em que se fazia tudo escrito à mão.
Nós estamos na era eletrônica. Na era eletrônica tem que ser rápida a coisa, né? Bom, muito bem. Então, de novo, quarta-feira, dia da Revolução aqui de São Paulo, constitucionaliza em 32, não hoje, de 32. E nós estamos sem a B3, estamos sem os números aqui, o Estado de São Paulo está em feriado, portanto, mas os negócios continuam andando, como sempre lembro vocês, vejam os preços em tempo real lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Está o telefone, mande mensagem, manda um zap, 199-9813-2915, 7 dias grátis para você experimentar. Agora sim, nós vamos analisar o milho, levando em consideração que está tendo essa guerra tarifária entre Trump e Xi Jinping, e a China resolveu retaliar não só os Estados Unidos, como seus aliados. No caso do milho, Vlamir Brandalize, já analisamos que a soja nós podemos até ser beneficiados. No milho, como é que fica a condição? Olha, João, com relação a milho, a China já comprou milho americano em outros tempos. A China é um grande importador de milho. Nesse caso aí, ela tem muito mais opções, né, de comprar milho, né? Então ela não depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não dependem da China para as exportações de milho, né? Porque os maiores compradores de milho americanos são o México, Japão, Coreia do Sul e Colômbia, né? Se pegar esses 4 países, eles representam mais de 85% do milho americano exportado. Então, no caso China, não muda nada, né? Não tem muita mudança efetiva. Vamos ver aí com relação a essa questão das taxações, porque o Trump essa semana ele mandou a taxa lá para os japoneses, né? De 25%. Então, esse aí, vamos ver a reação dos japoneses com relação a essa questão de seguir importando milho americano ou vindo buscar milho brasileiro, que seria uma alternativa também, né, João? Então, nessa guerra de tarifas, pode ser que algum respingo seja favorável para nós. O próprio México aí, ele está fazendo uns acertos, mas é o maior importador de milho americano, né? O México é grande importador, é o maior importador mundial de milho tradicionalmente. No caso chinês, a China tem como comprar milho, para eles é mais vantagem comprar milho russo, milho ucraniano, que está mais perto ali para eles, que são exportadores de milho. E tem a oportunidade de comprar milho brasileiro, também tem comprado milho brasileiro, né? Com relação a milho da Argentina, aí fica aquela história, né? Se realmente houver aquela guerra de tarifas e taxações, como é que os chineses vão interpretar a Argentina? Se ela é um aliado americano ou não? Ela está mais para ser aliada americana, e aí nesse caso o milho argentino também ficaria fora das compras chinesas. Mas em princípio, no caso do milho, a gente também levaria alguma vantagem nessa guerra comercial, com relação principalmente à valorização de prêmios, né? Dá para ver que os portos aí têm ficado muito perto da estabilidade, mesmo que a queda que tivemos nessa semana, aí depois desse barulho todo, né, de tarifas e taxas do Trump. O milho no porto aí R$ 63, R$ 64, R$ 64 no embarque de agosto. Existe uma pressão grande de compra de milho nos portos agora para agosto, porque a colheita está ganhando ritmo, né? Já estamos acima de 30% da safrinha colhida, e o que a gente está vendo é o produtor entregando os contratos programados e o produtor não está vendendo novos volumes. Então isso está deixando o mercado com um volume de oferta mais limitado. Então isso, com a cotação em baixa no mercado da região produtora, nas regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, todas as regiões que tem milho, safrinha, há uma pressão de baixa, é normal, né? Está chegando muito milho, vai chegar muito milho, mas o produtor agora está entregando os contratos que fez e acredita que vai segurar uma parte. Então o mercado é comprador nos portos para completar navio e não está conseguindo bons volumes. Então, se a gente olhar as cotações dessa semana, no agosto está pagando R$1 a mais que no setembro, na posição de porto, justamente porque é comprador de milho e tem pouca oferta. E a China quase não está aparecendo para comprar milho brasileiro, tem isso, né? Nós estamos vendendo para outros destinos, né, João? Isso que é o importante, nós termos mais destinos de milho. Um dos grandes que segue comprando muito milho é o Irã, que é o que estava na guerra aí há 2 semanas, e o importante da guerra foi uma guerra curta, de 12 dias.
é que o fluxo de milho para o Irã segue forte e isso é benéfico aí para esse momento de colheita de safrinha, né, João? Então, cabe a mesma pergunta que eu fiz no tocante à soja para o produtor de milho, qual é a sua recomendação? Olha, produtor de milho que não vendeu antecipado, que poderia estar recebendo um valor mais adicional, dá para ver que a gente comentava aí em janeiro, fevereiro, até março aí, a B3 dava R$ 82 agora para depois da colheita da safrinha, né? E agora o mercado está 61, 62, então dá uma diferença de R$ 20. Então o produtor que não fez isso, ele está no momento agora do mercado do comprador, né? O mercado é fundo de poço, é o mercado barato, é a hora do comprador, o comprador está no mercado querendo receber o milho, porque é uma grande safrinha que está chegando. Dá para ver que o pessoal do Mato Grosso está ajustando a safrinha deles para cima. Cada semana que passa, eles estão vendo que os números vão ser maiores. E não é de se assustar, não, se o Mato Grosso chegar aí no final da colheita de safrinha, bater umas 55 milhões de toneladas de milho e colher uns 10% a mais do que a Argentina toda, só no Mato Grosso. Então, isso é um reflexo que nós vamos colher umas 110 milhões de toneladas de milho safrinha. Então, nesse momento, já não é momento de venda do físico, a não ser que o produtor venda físico, se proteja num contrato de opção para o ano que vem e espera o mercado reagir à frente. Aí vai depender como ele vai pagar esse valor do contrato da opção. Ou o melhor do produtor é olhar e segurar para frente, porque o milho do começo do ano que vem, ele está pelo menos 10, 15% melhor do que o milho do curto prazo. Então o produtor vai conseguir 15% a mais no milho em janeiro, fevereiro do que o milho atual. Então é mais do que o mercado financeiro pagaria em questão de 6 meses de carregamento do estoque, né? Então, agora é a hora do comprador, né? Quem é do pessoal da área de confinamento, de ração, etanol, é hora de comprar milho barato. Essa é a lógica, né? O produtor fica bravo quando a gente aponta, João. Não, já mudou. Ele aponta dizer a hora do comprador. Mas tem a hora do comprador e tem a hora do vendedor, né? Isso a gente comenta dos dois lados, porque quem assiste o programa tem o pessoal de confinamento, tem o pessoal da indústria do etanol, tem o pessoal de ração, e cada um tem o seu melhor momento para comprar ou para vender. Então o produtor, na hora que está no pico de uma super safra, não é a hora de vender, essa é a lógica, né? Não, mas assim, o pessoal já está aprendendo muito aqui conosco, não comigo, né, mas com vocês, que ele tem dois lados. Então ele está no lado do produtor, mas ele pode pular para o lado do comprador também. A opção tem dois lados, ela é flexível, né? É flexível. Ou seja, você pode comprar uma posição de alta, simplesmente, mesmo sendo produtor. De repente, como é óbvio que o Vlamir está dizendo aí em termos de estoques, de compras, pule para o lado do comprador. O problema é saber quanto custa uma posição. Vale a pena eu entrar, comprar uma call, a participação de alta na put chama call. Vale a pena comprar uma call? Pergunte para o nosso assessor de investimentos. O Gleito está colocando na tela aí o telefone do Fernando Sofiati, para você saber quanto custa, pelo menos isso. Ele fica lá na G-Trade, mas ele trabalha com a gente, então está lá dentro. Então é o Fernando Sofiati, 199-7110-8610. Esse é o telefone para você ligar para o Fernando e perguntar. Fernando, 199-7110-8610. Ele fica lá em Cascavel, lá na G-Trade, e lá não é feriado, então ligue já. Ligue já e dá trabalho para o cara. Porque não custa nada perguntar. Olha, eu quero fazer uma posição de milho lá para frente. Qual é o strike? O Fernando vai perguntar. Eu quero pegar fevereiro, março do ano que vem. Acho que essa é a posição. Qual que está mais legal? E quanto custa? Mas ele vai perguntar, e qual é o volume que você quer travar? Essa é a conversa. Então ligue lá, 199-7110-8610. Certo, Branda? Exatamente, João. Quem trabalha com o mercado de opções, ele tem a alternativa de fazer o físico girar e automaticamente ficar com o papel na mão, que é a mesma coisa, né? Ficar com o documento, né? Tá. E não carregar o estoque, carregamento de estoque. Lembrando que esse ano nós vamos ter montanhas de milho a céu aberto já nos próximos dias. Pelas previsões aí do Coutinho, nós vamos ter chuva já em setembro, né? Então, esses montanhas de céu aberto, de milho a céu aberto, eles têm poucas semanas de ficar lá a céu aberto, então os armazenadores vão receber muito milho e eles vão ter poucas semanas para definir esse milho, né? Esse milho vai para silo normal, para silo bolsa, vai ser embarcado na exportação.
porque começou a temporada de chuva, não pode ficar no céu aberto, né? Porque daí não pode ficar molhando o milho, né, João? Para encerrar, nessa quarta-feira feriado, mas todo mundo o mercado está andando lá em Chicago, não está no Brasil, não tem dólar, não tem B3, porque B3 está no feriado. Mas vamos para encerrar para o trigo, Vlamir Brandalize. O que você tem a dizer? Olha, João, o mercado do trigo vai avançando. Agora, essa semana, o plantio gaúcho, né? Ainda tem, parece-me, tem quase 40% do trigo para plantar, 35 a 40 lá no Rio Grande do Sul. E o que a gente está vendo é o Paraná praticamente o trigo plantado, com redução de, agora falam em 25% na área. Rio Grande do Sul também fala em 20, 25, produtores falando em 30% de queda de área. Ainda não está definido quanto a área está reduzindo, o certo é que está caindo a área nessa safra. Mercado mundial do trigo também foi pressionado nessa avalanche do Trump aí sobre os principais países, né? E automaticamente o trigo também desceu, né? O trigo 2026, ele estava acima de $6 o bushel, agora está um pouco abaixo. Mas o trigo tem um fundamento positivo, né? A demanda mundial de trigo vai ser maior que a produção nessa nova temporada. Então, nós vamos seguir importando, talvez em 2026 vai precisar importar mais, e é bem possível que nós vamos ter que importar mais de 7 milhões de toneladas no ano que vem, e isso traz a pressão do mercado internacional. E lembrando que o ano que vem é ano eleitoral, né? Esse dólar baratinho, será que vai perdurar no ano que vem, né? Essa fica a pergunta. Em anos eleitorais, geralmente o dólar flutua, e ele realmente flutua para cima, se a gente olhar nos anos eleitorais que passaram. E isso reflete no custo de importação do trigo, né? Então, isso é um sinal de que o trigo 2026 ele vai ser um trigo mais valorizado que o trigo 2025. O Brasil tem exportado trigo de baixa qualidade, que colheu nos últimos meses e anos, aí nesse ano que passou, né? Só para dar uma ideia nos números da CSEX, João, nesse ano nós exportamos, o Brasil exportando trigo, né? 1.556.400 toneladas nós exportamos de janeiro até a semana passada. O ano passado nós tínhamos exportado 2.488.000 toneladas. Mas olha a importação. Nós importamos de janeiro até a semana passada 3.693.200 toneladas. O ano passado era 3.550.000. Nós estamos importando um pouco mais de trigo do que o ano passado, porque a demanda de alimentos no Brasil ela está crescendo em cima de produtos básicos, né? É arroz, feijão e derivados do trigo, que estão baratos, todos estão baratos, e o consumidor está comprando mais esses alimentos, porque a promessa da picanha e cerveja ficou na promessa, né, João Batista? Nós temos que continuar comendo pãozinho francês e margarina da soja, que é barato, e comendo arroz com feijão, né? Esse é o prato do brasileiro. Sim, mas só para encerrar, em compensação, estamos explodindo a exportação de carne suína, de carne bovina, né? Porque nós estamos baratinhos, né? A diferença cambial é muito grande e o brasileiro não tem dólar no bolso. Então ele vê a comida de primeira indo embora. Essa é a consequência de ter um país pobre, né? Provocado pela essa gastança com juros altos. Então a gente nunca chega lá, né, Vlamir Brandalize? Exatamente. Só para pegar o teu gancho aí, quer ver como é que tá as exportações aqui, os dados que a gente pegou aí, o levantamento aí, os dados da CSEX dos embarques. Carne bovina, de janeiro até a sexta-feira, 1.335.9 mil toneladas embarcadas, recorde histórico. Frango, por causa do mês aí que teve a gripe aviária, deu uma desacelerada, mas o embarque de frango, janeiro até a sexta-feira, 2.483.900 toneladas. Ele está um pouquinho abaixo do ano passado, que o ano passado foi recorde, 2.520. Então, agora em agosto e setembro nós vamos voltar a embarcar mais forte o frango também. Olha o suíno é mais forte ainda. Estamos com 644.600 toneladas embarcadas. O ano passado era 550 mil, ou seja, no suíno nós estamos com quase 20% a mais de embarques, né? E esse segmento da carne também é um segmento forte aí, João, na exportação. Em 4 dias úteis da carne, 437,9 milhões de dólares, ou seja, 110 milhões de dólares por dia no embarque das carnes. Só na semana passada foram 2,4 bilhões de reais em 4 dias.
Ou seja, Então, 600 milhões por dia, Gil, 600 milhões de reais por dia na carne. Então, veja, nós estamos com 1 bilhão e pouco de 1 bilhão 115, 25 da soja e 600 milhões por dia no setor de carnes. Então, veja o setor da exportação. Quanto dinheiro entra? Por que tem que melhorar Porto? Para dar mais liquidez, para valorizar mais o produto brasileiro. É isso que precisa. Então terminando com a última frase ligada à primeira. A China vai brigar com todo mundo, menos com o Brasil, né? Vai brigar exatamente. Com Ela vai brigar com todo mundo e vai criar um guarda-chuva em cima do Brasil para proteger nós, né? Porque eles precisam, né? O grande volume da carne vai para a China, o grande volume da soja vai para a China e temos condição de exportar mais coisas para eles, né? Não só esses aí, né? Porque a China também é grande importadora, né? Nós somos o maior exportador mundial de algodão também, nem citamos algodão, mas o algodão também, o caminho maior brasileiro é para a China também, né? Muito bem, Vlamir Brandalize. Obrigado pela sua participação por hoje, grande. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize lá no clube vai colocar também a sua análise sobre o que está acontecendo hoje. Ele vai esperar fechar o mercado às 4, vai mandar uma análise lá exclusiva para o clube. Então, entre lá no clube para ter o repasse do mercado desta quarta-feira com o Vlamir. E nós seguimos em frente. Até amanhã, Vlamir. Aí com tempo real amanhã, falou? É isso aí, João Batista. Hoje é o dia D, lembrando só para fechar, hoje é o dia D americano, né? Hoje é o dia 9, né, que o Trump tinha colocado para a maioria dos países. Vamos ver, amanhã em tempo real, o que começa a espernear aí. Quem que vai gritar primeiro, né, João Batista? Até amanhã. Mas hoje, 4 horas, o Vlamir vai mandar uma análise para a gente lá no clube. Não perca, então, já. Vamos em frente, Vlamir. Até amanhã. Muito bem. Olha, assim, só para encerrar, hein? Depois desses números do Vlamir, né? Imaginou se a gente tivesse um presidente da República, não precisa nem dizer que seja contra como esse, né? Mas que entendesse do agro. Ah, meu Deus do céu, a gente estaria nadando de braçada com um país cada vez mais rico. Aí sim, nós teríamos justiça social baseada na produção. Que beleza, é a nossa mensagem. Mas vamos em frente com mais uma atração aqui do Tempo e Dinheiro no ar. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. E agora vamos focar naquilo que está chamando muita atenção dos produtores, que é essa volatilidade dos preços. Porque, vamos dizer assim, em termos de safra, até a gente sabia, né? Está colhendo, o preço está caindo, isso é normal. O que não está normal é essa volatilidade do dólar. Então, nós precisamos saber se agora o que a gente faz, né? Hora de comprar, hora de vender. Vamos ao sistema Venda na Hora Certa com meu amigo Vitor Caso conosco. Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E realmente, né, o mercado aí, coisa de maluco. E hora de comprar, hora de vender, a gente brinca, né, João? No mercado tem hora que é de comprar, tem hora que é de vender e tem hora de pescar, né? Então a gente tem que saber identificar qual é o melhor momento sempre, né? Mas hoje tem hora também de comer um churrasquinho, tomar um chopp lá na Sinova. Atenção, pessoal aí do norte de Mato Grosso, você que está aí em Sinop. Hoje, lá na Sinova, na loja da Sinova, 7h30 da noite, o Vitor Caso vai estar com vocês aí falando exatamente o que ele vai falar agora para a gente, né? Está na hora de comprar, está na hora de vender, com detalhe. Ao vivo você olha no olho e pergunta, então, Vitor, o que eu faço agora? Né? Então, só para lembrar, depois a gente fala mais sobre isso, então hoje, 7h30 da noite, você que é de Sinop, 7h30 do seu horário, né? Tem o fuso horário, 7h30 de Sinop,
Lá na Sinova, Exato. está um convite aberto aí para os amigos da UPL, que vão receber vocês, e o Vitor Caso vai bater um papo com os produtores. Não é palestra, né, Vitor? É um bate-papo, né? Exato, vai ser muito mais do que uma palestra, um bate-papo, né, João? Levar um pouco de informação também, mas entender do produtor o momento que está passando, os desafios e quais as alternativas, quais soluções a gente pode levar para eles também, tanto de mercado, né, quanto de acompanhamento. Então a gente vai ter esse bate-papo lá na Sinova, com o PL, aqui em Sinop, hoje à noite, para levar informação, mas também para entender o momento que o produtor está passando. Vocês, então, da 163, por favor, entrem em contato com a UPL, né? Sintam-se convidados, né? Tem um churrasquinho depois, né? E vai lá tirar essas dúvidas, que eu vou fazer agora para o Vitor, né? Nessa volatilidade, repetindo, né? Safra, tudo bem, milho, o pessoal está colhendo, na safra assim mesmo, só que devia ter feito travas lá atrás, que a gente cansa de dizer isso. Exato. Café é a mesma coisa, né? O boi está nesse nhen. E agora, Vitor, é hora de comprar ou é hora de vender? Hoje à noite a gente abre o jogo, João. Tem que vir presencialmente com nós lá para ter esse convite, mas não só hoje também. Claro que a gente está falando aqui para quem é de Sinop, né, da região norte. Eu quero convidar também para segunda-feira, também 7h30 da noite, a gente vai ter um evento ao vivo, online, gratuito, e basta clicar aqui no link que está no vídeo abaixo para se inscrever e participar, que segunda-feira vai ser um curso completo de comercialização para o produtor rural, entender a formação de preço de grão, essas travas que você acabou de citar aí, né, João, e poder aproveitar melhor o mercado daqui para frente, né, não ficar refém do preço aí. Então, assim, hoje é lá o pessoal da Sinova, aí da UPL, né, aí de Sinop, tá? Agora, segunda-feira, no mesmo horário, 7h30 da noite, é para o Brasil todo, né? Brasil todo, João. Quem tiver internet vai poder estar convidado. Agora, aí na segunda-feira é horário de Brasília, 7h30 da noite de Brasília. Isso, exato. 19h30 Brasília. E então hoje... fica aberto os dois convites, presencial aqui, né? E semana que vem, segunda-feira, estaremos aí online para todo o Brasil também, fazendo esse curso completo. Para quem produz soja e milho, qualquer região vai aprender bastante lá, vai poder se beneficiar desses conteúdos. Ô, Vitor, a gente sabe assim, você não tem bola de cristal, tem experiência de mercado. Você sabe que tem momentos que sobem, tem momentos que descem, e tem momentos de volatilidade como agora, por causa do Trump, essas coisas todas. O mercado está enfurecido. O que você acha? Como é que você se comporta? A gente tem que trabalhar sempre com antecipação, né, João? Até esses dias eu estava num programa com a Carla e falando, né, que aquele que deixa para estudar no ônibus, indo para a escola, sempre tem um pouco mais de dificuldade de passar de ano para aquele que vem fazendo o dever de casa com antecedência. Então, o primeiro passo, a gente é entender ou fazer um planejamento de comercialização e entender qual que é a relação de troca da região, definir uma meta para fazer vendas, e aí, com esses dois indicadores, pelo menos, começar a dar os primeiros passos na safra, já pensando, por exemplo, hoje, no milho 2026, essa safrinha que vem pela frente, e não deixar, né, lá para a hora que vai plantar, ou não ficar esperando tanto o mercado. Porque preço por preço, João, se a gente olhar hoje, né, e a guerra mostrou isso para nós agora, essa guerra do Israel e Irã, né, é caro ou é barato? Se você olha só preço, isso muda a todo momento. Então, você tem que trazer esses dados para indicadores de relação de troca e margem para fazer uma tomada de decisão mais segura, mais consciente, né? Porque assim, né? Nós estamos falando aqui, o produtor é a vida dele, o dia a dia, ele é um profissional. Exato. Só que ele não tem bola de cristal, nem o Vitor, para olhar daqui a 6 meses, porque nós temos que olhar a posição lá para frente, 6 meses. Estamos falando de soja, na verdade, julho do ano que vem, soja. Né? E milho, você tem que se preparar para fazer a safra, depois da soja. Compra agora, compra depois, o dólar é relevante, compra agora, Vitor? Agora não está tão bom, né, João? Se você for olhar aí esses custos tão altos, e por mais que o câmbio, ele deu essa arrefecida, isso favorece, a gente tinha um câmbio de 6,10, 6,20, agora a gente tem um câmbio bem mais baixo, isso favorece os preços em reais. Mas, de novo, a soja também cai. Quando o dólar cai, a soja cai junto. Então, a gente precisa olhar sempre a relação de troca para fazer essa tomada de decisão. E muito importante, às vezes essa relação de troca ela vem 1 ano antes, 1 ano e meio antes. Se for 6 meses, às vezes é muito antes que essa relação de troca te dá uma condição favorável de tomar uma posição de compra e deixar um custo mais barato em sacas, ou seja, menos sacas para pagar aquela mesma conta lá na frente. Enfim, o que o Vitor nos propõe aqui no Tempo e Dinheiro, que ele é parceiro do Tempo e Dinheiro, é ser o seu consultor diário, e para você comercializar com informações.
Então, assim, você entra no grupo do Vitor e ele passa um recado para você. Ô, João Batista, hoje é dia de pescar, hoje é dia de comprar, hoje é dia de parará, sabe? Isso é consultor diário. É isso que você propõe, né, Vitor? Exatamente. Por exemplo, segunda-feira, Mercadão desabou essa semana, né? Foi um dia de ir pescar, não era um dia de fazer nada. Mas lá atrás, a gente trouxe aqui também no Tempo de Dinheiro a oportunidade de estar fazendo o seguro de baixa lá no Chicago, naquele $11, por exemplo, naquela região, ainda é uma região interessante, para estar buscando fazer algum tipo de trava, algum tipo de proteção de mercado. E também lá no começo de março, abril, quem for procurar os programas aí vai encontrar a gente falando tanto no Notícia Agrícola quanto aqui no Tempo de Dinheiro, e lá no meu Instagram também, sobre oportunidades para estar fazendo travas, proteções de baixa, quando a gente tinha aquele milho na B3, 75, R$ 80, não porque a gente sabia que ia dar certo a safra, acho que isso ninguém sabe, mas porque era um preço histórico, era uma margem, entregava uma margem boa, e para o produtor que estava com medo de vender mais milho físico, porque realmente não sabia se ia chover ou não, dá um vento lá no último dia da colheita, dá um vento e derruba o milho. Então, para esse produtor, era importante fazer esses seguros de baixa, essas travas, naqueles níveis que nós tínhamos lá atrás. É basicamente isso. Olha que negócio legal. Ou seja, ó, pessoal, você aí de Sinop, da BR-163, né, tem tempo, 7h30 da noite. Não é uma palestra do Vitor. Para quê? Hoje a comunicação é direta, olho no olho. É um bate-papo, pergunta e resposta. Vitor, o que você acha? Aí vem pergunta outra. E, além de tudo, no evento de hoje, é uma confraternização entre os amigos, né? Troca de ideias, olha que delícia, cara. Então, assim, não perca hoje na Sinova, o pessoal do PL esperando vocês, com esse bate-papo com o Vitor Caso, do sistema Venda na Hora Certa. Beleza, Vitor? Beleza, aguardo vocês lá. E também, quem não está aqui em Sinop, na região norte, segunda-feira aí, também a gente espera lá no curso completo. Mas quem está aqui, vem ao vivo hoje, esperando vocês aí. Saiba, a informação do agro passa pela venda na hora certa. E eu digo, eu complemento, e também na compra, né? Porque é nessas horas que você deixa o dinheiro escapar. Não deixe o dinheiro passar pelo meio dos seus dedos. Tenha a informação precisa e tenha uma parceria com o do Vitor Caso. A gente vai em frente mais uma vez, Vitor. Muito obrigado. Valeu, obrigado, um abraço. Muito bem, e amanhã, claro, as consequências disso tudo, lembrando, mais uma vez, que os preços em tempo real no nosso clube, mais uma vez o telefone, Gleidson, vamos acertar aí, porque é muita pressão em cima dos mercados. Hoje é feriado de São Paulo, mas você pode saber como é que estão as cotações agora, entrando no nosso clube de graça, 7 dias, 199-9813-2915, 199-9813-2915. E olha, para a gente acompanhar como é que está o andamento do mercado da safrinha de milho, nós vamos para o Mato Grosso do Sul, na região de Campo Grande, lá em Itaporã, onde está o doutor Sementes, o Alexandre Gazola, mostrando o final da colheita ali da safrinha e se posicionando em termos das próximas safras. Análise sempre pontual e perfeita de Alexandre Gazola, doutor Sementes conosco. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui de Itaporã, Mato Grosso do Sul, uma região fantástica, transição aí entre o sul e o cerrado, né? Por mais que essa transição ocorra, mais provavelmente dito em Campo Grande, né? Aqui a realidade regional aqui é colheita de milho, preparo das áreas, manejo de palha para o plantio de soja, né? Grande parte dos produtores estão nessa dinâmica, né? Quem tinha o milho, né? Temos outras culturas, mas a grande realidade é esse contexto. O que a gente precisa olhar aqui, por exemplo, dentro dessa área? Essa área foi colhido milho e braquiária, e foi manejado com rolo-faca, né? Sempre pensando que a plantabilidade visa a planta, né? Uma planta produtiva que nos garanta sustentabilidade, produtividade com rentabilidade, né? Então esse contexto é muito importante. Estamos aqui com o Lucas, conhece muito a região aqui, trabalha com sementes, toda essa dinâmica regional e atende os produtores. Lucas, o que Mato Grosso do Sul enfrentou nos últimos 3, 4 anos que foi decisivo dentro dos manejos, né? E principalmente que prejudicou muito o estabelecimento das lavouras? Perfeito, Gasolo. Nós viemos passando aí de 3, 4 anos atrás, aqui dentro do Mato Grosso do Sul, uma forte pressão por conta do quê? Baixo índice de chuva, falar de uma forma bem fácil, né? E também altas temperaturas. Sim. Isso tudo aí vem contribuindo e vem dificultando, na verdade, o início da semeadura de soja aqui dentro do Mato Grosso do Sul. Sim.
Muito importante isso. E esse cenário gera na planta uma dificuldade de emergência, porque a semente, quando a gente fala em plantabilidade, precisa de semente de qualidade, né, Lucas? Mas precisa botar ela num bom ambiente. E esse ambiente que eu estou colocando ela demanda água, temperatura, ela demanda uma boa aeração e um bom contato solo-semente. E como eu não tinha água, um bom acumulado, isso o que fez fazer na planta? Acaba limitando ela, né? E até aproveitando o gancho, Gazola, como nós estamos aqui nessa área, o produtor hoje já vem se atentando para isso. A gente precisa olhar com a relação ambiente e semente, né? A semente, hoje, ela carrega uma bagagem muito grande pelo que ela é responsável, né? Só que a gente tem que entender que a relação campo, a relação ambiente, né? Você trazer um ambiente mais propício para que essa semente, vamos falar semente de alta qualidade, uma semente de alto vigor, né? Ela expresse o potencial produtivo dela, né? Tenha plantas de alta performance, raízes, né, que vai contribuir para o desenvolvimento dessa planta, ela precisa estar sendo alocada dentro do ambiente que seja favorável, senão a gente já começa a ter essa limitação. Exatamente, e o nosso grande aliado nessas regiões é a palha, porque a palha vai reduzir a temperatura, a palha vai fazer com que eu tenha uma menor ação direta da luz, do calor sobre a planta e manter uma umidade maior no solo. Regiões quentes, o maior aliado do produtor é a palha. Então, trabalhar a palha, trabalhar plantas de cobertura, hoje mix, é o grande diferencial. E aqui nós temos milho e braquiária, né? O que eu não posso, né, Lucas, é vir aqui no plantio lá. Plantio aqui abre dia 15 de setembro. O que eu não posso fazer é vir aqui envelopar a semente na palha. Perfeito. Eu tenho que levá-la no solo, né? Exatamente. Existe um processo muito grande, né? Quando a gente fala a semente chegar no barracão de vocês, né? E essa semente chegar no solo e trazer essas plântulas emergidas, né? Existe um vácuo muito grande. E esse vácuo é o responsável que vai trazer e vai definir o potencial produtivo do seu no final. Quando a gente fala o ambiente, a preparação desse ambiente para ser semeado, não envolve só a preparação do solo. O manejo junto, a configuração da sua semeadeira, né? O condutor vamos falar do seu trator, do trator, até mesmo a pessoa que é responsável, né, pelo plantio, também entender essa dinâmica do campo, né, Gazola? Exatamente. Tudo isso converge para a gente ter mais plantas, que é a nossa unidade de produção, e produzir mais, né? Acho que esse é o nosso recado de hoje. Lucas, algum resumo final? Pessoal, meu recado para vocês exija semente de alta qualidade, tá, pessoal? A gente já está preparando o ambiente, só que a gente tem que olhar também que o potencial produtivo da sua lavoura está sendo definido em cima da semente que tu vai escolher. Semente acima de 90 de vigor, tá? Sou Lucas Silva, tô aqui no campo. Obrigado, Gazola. Obrigado vocês, e eu tô aqui no campo junto com vocês para trazer as informações no Mato Grosso do Sul. Forte abraço. Bom, agora vamos falar de novas tecnologias de colheita, onde a informação que nós temos é que você pode aumentar sua colheita, a produtividade da colheita, em 20%. Estamos falando dos novos tratores, das novas máquinas colhedoras da John Deere. O repórter Frederico Olive foi a Horizontina, uma das sedes da John Deere, mostrar essas novas máquinas fantásticas que estão chegando nos campos brasileiros. Com vocês, Frederico Olive, na John Deere de Horizontina, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos à fábrica de colheitadeiras de grãos da John Deere. Estamos em Horizontina, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Lá dentro, vamos conhecer as inovações dos novos modelos de colheitadeiras S5 e S7 da John Deere. Muita inovação, muita tecnologia para aumentar a produtividade na produção agrícola do Brasil. A evolução tecnológica desse novo modelo de colheitadeiras, principalmente, é a automação das regulagens internas e a automação da velocidade de colheita. Essa automação é feita através de sensores, imagens de satélite e o nosso centro de operações, Operation Center. É ali o cérebro dessa colheitadeira, onde ela capta todas as informações e ela passa para o equipamento na hora da colheita. A automação, ela entrega até 20% maior produtividade pelo gerenciamento da velocidade preditiva, através das câmeras e através das imagens de satélite que ela processa.
A automação de regulagem da colheitadeira, das configurações dela também entregam melhor qualidade de grão, preservam a qualidade de grão e menos perdas na lavoura. A série S ela vem com uma série de inovações, desde o motor, parte de resíduos, gerenciamento de resíduos, a plataforma, né, nós temos uma plataforma com um frame articulado e além, obviamente, da parte tecnológica, né? Nós também mudamos a parte do desenho da colheitadeira, tem uma nova cabine, tem todo um sistema e uma arquitetura elétrica nova para comportar toda essa funcionalidade de tecnologia e automação e, obviamente, os sensores e as câmeras, né, que precisam processar essa informação para fazer a regulagem automática do equipamento. Aqui em Horizontina, no Rio Grande do Sul, nós encontramos uma das maiores fábricas da John Deere no mundo e a maior fábrica da John Deere no Brasil, com certeza. E aqui são produzidas as colheitadeiras, as plantadeiras e as plataformas de corte e de milho da John Deere. Dentro da planta de Horizontina nós temos todas as operações de manufatura, temos processos primários, que é basicamente o corte e conformação de chapas, processo de solda, processo de pintura e, obviamente, os processos de montagem. As colheitadeiras, todas elas são produzidas numa única linha de montagem, a gente chama de Mixed Model Line, são vários modelos de colheitadeira em uma única linha. Os modelos de plataformas de corte, as plataformas de milho e também as nossas plataformas Draper, também todas elas são produzidas numa única linha, que é uma complexidade bastante alta, mas a gente conseguiu, com tecnologias de manufatura, acomodar a produção todas delas em uma única linha. Temos também os modelos de plantadeiras, os modelos 1200, que a implementação também foi recente, agora em maio, sendo produzidos aqui, e o modelo 2100 e a linha de plantadeiras Deere-Bauer também, as plantadeiras DB. E também iniciaremos em agosto a produção das plantadeiras 1300. E além de toda a tecnologia e inovação aplicadas às suas máquinas, a John Deere também tem grande preocupação com o treinamento dos colaboradores de toda a sua rede de revendas do Brasil. E para isso são 6 centros de treinamentos que fornecem esse conhecimento e esse treinamento para esses colaboradores. Esse daqui em Horizontina é uma parceria da FAOR, Faculdade aqui de Horizontina, com a John Deere. Nós temos condições de realizar os treinamentos tanto teórico e prático. Então nós temos treinamentos para o pessoal, para os consultores técnicos de vendas, temos treinamentos para os consultores técnicos de serviço. Para os consultores técnicos de serviço são realizados treinamentos tanto de operação e ajuste como também de diagnóstico. Então nós trabalhamos com situações reais de campo, são aplicados aqui treinamentos de diagnóstico dos equipamentos de tratores, colheitadeiras, pulverizadores e plantadeiras, onde nós temos com esta área experimental que tem aqui com a parceria junto com a FAOR, nós conseguimos colocar em prática no campo o que é aprendido em sala de aula. Com isso, ele já vai para o campo tendo a experiência prática realizada aqui no centro de treinamento. Muito bem, edição especial, quarta-feira, analisando o mercado de café, na sequência, sempre lembrando aí os preços lá no clube, mas as análises são muito pertinentes. Mercado de café no ar, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preços oscilando e nós precisamos acompanhar a análise de quem entende, quem está dentro do mercado, que é o Bruno Labes. Com vocês, análise de mercado, Bruno Labes no ar. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Feriadinho no estado de São Paulo, mas estamos aqui. A briga entre compradores e vendedores sobre os atuais suportes está linda de ver, pessoal. Uma boa notícia, os cafés seguem se segurando acima desses suportes, certo? As colheitas estão avançando, o conilon já está praticamente terminando e, como nós dissemos ontem, ao término dessas colheitas, nós deveremos ver um cenário mais escasso à frente de café no mercado físico, principalmente para o arábica.
Pode ser, pessoal, que as bolsas nem subam tanto assim por conta de pressão vendedora dos fundos, mas justamente pela oferta de café ficar mais escassa, é bem provável que os prêmios pagos pelos compradores, que neste momento está muito negativo, fique positivo, subindo bastante o preço da saca de café, mesmo com a bolsa não andando tanto para cima. Teremos à frente muitos e muitos meses com uma entre-safra das quais a gente nunca viu nos anos passados, ou seja, uma entre-safra longa, que sempre é longa, só que com pouco café disponível no mercado, menos do que o ano passado ainda, pessoal. Então, seria essa uma luz no fim do túnel, no quesito preços? Pode ser. Veja bem, de 9 a cada 10 anos, o café começa a subir, justamente ali próximo de outubro, novembro, onde se inicia o período de entre-safra do mesmo. Se você vê que neste ano, por tudo que a gente já sabe, já tem desenhado até aqui, é bem possível que isso ocorra novamente nesse ano. É aguardar e esperar. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. E agora uma matéria super especial sobre o mercado de café, uma análise feita com quem entende, que é um trader, né? Que com muita experiência, que está no mercado nacional e internacional, que é o Marco Antônio Jacó, de Pinhal. Marco Antônio Jacó já foi várias vezes entrevistado por nós, trouxe posições muito certeiras do que está acontecendo agora, e nesse sobe e desce do mercado, depois dessa avalanche de subida no mercado de café e a consequente queda, era muito importante ouvir. E olha, o Marco Antônio Jacó vai dizer para o Sérgio Braga que os fundos que têm grande presença no mercado de café estão vendendo, estão saindo das suas posições. Qual é a posição do Marco Antônio? Vamos à reportagem especial feita pelo Sérgio Braga para esta quarta-feira. Sérgio. Bom, agora vamos conversar com o consultor, produtor Marco Antônio Jacó. Vamos direto ao Espírito Santo do Pinhal, porque recentemente você, Marco Antônio, esteve conosco aqui e falou a respeito das cotações, dos preços do café naquele momento, que estavam lá em torno de R$ 13,77, né? Mais ou menos R$ 13,67, e agora os preços recuaram. À época você chegou a comentar que iria vender tudo. Você acertou? Você tomou a decisão certa naquele momento, e por quê? Antes de mais nada, obrigado pela tua participação conosco aqui, Marco. Bom dia, Sérgio. Deixa eu explicar. Primeiro, eu monto cenários, não é que eu invento as coisas, não. No dia anterior, tinha saído o relatório do governo americano, o USDA, certo? Que é o Departamento de Agricultura americano, que eles fazem pesquisas sobre produtos agrícolas, de vários produtos agrícolas no mundo inteiro. Então, é soja, milho, no mundo inteiro. As embaixadas americanas funcionam, não é só perfumaria. Elas têm equipe técnica, elas vão a campo, elas pesquisam. É lógico que elas não estão no Brasil exclusivamente para pesquisar café, elas pesquisam tudo. Como elas estão na Indonésia, como elas estão na Índia, na China, onde eles estiverem, eles estão. É um país que usa inteligência. Então, tinha saído o relatório do USDA, é o relatório mais lido no mundo, tem credibilidade, e apontava uma produção de café para o ano de 2025, agora essa que nós estamos, de 65 milhões de sacas de café, como também apontava uma produção para o ano anterior de 65 milhões de sacas de café. Tá. Baseado nisso, a gente tem que entender, o ano anterior, 2024, nós produzimos 65 milhões de sacas de café, exportamos muito café, exportamos quase 50 milhões de sacas de café, se pegar nos 12 meses. Então, tem agora os próximos 12 meses. Nós não temos estoque de café, os estoques são baixíssimos. Quer dizer, o café que vai ter é o café que tem na árvore. Então, se a gente pegar aí 65 milhões de sacas de café que vai colher agora, menos um consumo interno, põe 20 milhões de sacas de café, já por um pouco de queda de consumo por causa dos preços, alguma coisa assim, então sobra 45 milhões de sacas de café para ser exportado nos próximos 12 meses. Certo? Em sã consciência, falar, se o produtor não vender, tá bom, ele não vai exportar 45, vai exportar menos. Para exportar 45, os produtores têm que vender tudo o café. Mas a lógica é o seguinte, existe
o parque cafeeiro ele está muito bem para o momento atual. Por quê? Quando eu já falava que chegou em abril, o clima melhorou, começou a chover, em maio choveu bem, em junho choveu. Quer dizer, nós estamos no meio do ciclo de colheita de café com as árvores inteiras, perfeitas. Nós temos uma reserva hídrica no solo, porque teve chuvas, quer dizer, uma esponja, o solo é uma esponja. Então, nós temos todas as características para chegar até setembro, início de outubro, para quando voltar as chuvas, o cafeiro vai chegar lá intacto. Ou melhor, intacto não, vai chegar muito bem. Entendeu? Ele vai chegar para querer disputar o campeonato, preparadíssimo. E nós tivemos, nesses últimos 2 anos, menores produções. Quer dizer, houve menos gasto energético das plantas em função dos grãos, e ela joga essa resto de reserva dela no crescimento, então é nas folhas, no crescimento vegetativo. Então, existe a perspectiva de nós colhermos muito, de fazer uma safra em 2026, de colher próximo de 80 milhões de saco de café, que são um pouco mais, um pouco menos, mas o número é esse, mais ou menos. Isso justifica, né, como você mesmo disse, a questão toda do café daquela época, quando nós falamos, não tem muito tempo, da divulgação do relatório, estava lá em 3,67. 21 de maio, 3,67, 3 dólares e 67, vai subir mais, pode ir para 4, né? Todo mundo ali na expectativa, na ansiedade, mas agora caiu, rompeu os 2,80, 2,77, isso ainda com alguma pressão. 1 dólar e 10, justifica tudo isso, Marco? A gente vive de expectativa. Os mercados futuros, eles vivem de expectativa. São expectativas que criam os participantes que vão operar o mercado, tá certo? Vamos, assim, tentar entender. Saiu o relatório do governo americano mostrando... Depois saiu o relatório do governo americano global, não é só do Brasil, mostrando o mundo inteiro a produção de café. Quando você olha o mercado, produção mundial de café, tá certo? O Brasil, nós estamos tendo uma quebra de safra pelo potencial que ele tem de parque cafeeiro. Mas você, quando pega, isola, tira o Brasil, vamos para os outros países, o que aconteceu? Está havendo aumento de produção nos outros países, uma recuperação de produção. O Vietnã recuperou a produção, você tem o crescimento da Uganda, todo mundo esquece. A Uganda hoje produz 6, 7 milhões de sacos de café robusta. Você tem a Indonésia, você tem o Vietnã, Guatemala, você tem... O Brasil produz 1/3 aproximadamente da produção mundial. Você tem 2/3 fora. Então, a gente tem que olhar o conjunto. Não adianta eu ficar olhando só o Brasil. O Brasil é o principal player do mundo? Mas não é só ele. É um conjunto de países. O Brasil tem numa produção de, vamos por 180 milhões de sacas de café, nós vamos produzir 65. Então, é para mais ou menos 1/3. E os outros 2/3? Como é que estão? Então, saiu o relatório dos Estados Unidos mostrando que nós teremos um pequeno superávit de produção este ano, já de 2025, em relação ao consumo. Então, um pequeno superávit. O Brasil está quebrando a produção, a quebra vai ser maior, o número do USDA está muito positivo para o Brasil, tudo pode ser discutido. Só que quando o mercado de café subiu, e ele subiu, e eu estou falando subiu historicamente. Pô. Em 2020, o mercado de café era $1. O Brasil não tem política cafeeira de café, o país mais rico que produz café, nós não temos política cafeeira, é zero a política cafeeira. Então é o seguinte, em 2020, era $1 o preço de café na Bolsa. Estou falando $1, $1,10, $1,20, é $1. Tá, não vou ser exatidão aqui. O que acontece? Veio a seca no Brasil, de 2020. Depois tivemos uma geada em 2021, com seca e calor em 2020. Então, nós tivemos 4 anos conturbado a produção aqui no Brasil. E o mercado subiu.
Nesse período, nós tivemos também, no ano de 2023, uma quebra de produção, 23 para 24, no Vietnã, por causa de seca. Então, juntou os fatores ali que deu uma expectativa de quebra de produção, poderia ter um déficit de produção mundial. O café é uma bebida que... A vantagem do café é o seguinte: quando você conquista o consumidor de café, ele se torna constante. Por quê? Porque café é uma droga legal, pô. Você bebe café, você quer beber cafeína. E hoje a cafeína é usada até em vários refrigerantes, isotônicos. Você vê aí, a Red Bull é cafeína. Então, eu estava falando que o consumo está aumentando, tinha uma expectativa que haveria algum problema, que eu identifiquei isso em outubro de 2024, falei para você, o mercado vai explodir, porque havia uma expectativa de queda de produção, poderia, dependendo, nós estávamos em outubro, eu não sabia quando ia voltar as chuvas, mas se as chuvas permanecessem, não voltassem em novembro, certo? O Brasil poderia ter uma catástrofe de produção. Voltou, a catástrofe foi tão grande, tanto é que esse ano nós estamos produzindo 65 milhões de sacos de café. Tá. Então, a gente tem que ver em função de expectativa. Temos que olhar os outros países. Os outros países estão produzindo café. Tanto é que saiu o relatório agora da Organização Internacional do Café, OIC, de maio. Mesmo o Brasil reduzindo substancialmente as exportações em maio, as exportações globais do mundo cresceram. Sinal que os outros países superam o Brasil. Certo? Se o Brasil diminuiu as exportações globais em relação a maio do ano passado, se as exportações globais foram maiores que o ano passado, quer dizer, essa diferença, esse delta, foi composto por outros países. E outros países quem são? Indonésia, Índia, Vietnã, Uganda, Guatemala, Honduras, todos os outros países praticamente estão crescendo a produção. E é lógico, se aqui o preço do café estava histórico, bom, o setor cafeiro todo animado, os outros, o ser humano é tudo igual. Na África eles estavam animados, no Vietnã estavam animados, todo mundo vai tentar cuidar melhor do seu cafeeiro. Então, vai existir um aumento de produção natural, certo? De café. Até aí tudo bem. Acontece que quando saiu o SDA, a gente estava em preços históricos altos. Nós estamos falando em 3,70. O mercado chegou a bater 4,40 e estava em 3,70. Lembrando que o topo histórico dos últimos 40 anos de café, antes dessa alta agora, desse ano, elimina agora 2025. A máxima histórica do café tinha sido em 1977, quando o mercado bateu $3,39. Ó, $3,39. Então, eu estava falando no dia da entrevista com você em $3,70. Maior que o topo histórico. Tá, olhando. Está entrando na produção do Brasil. Hoje, pra você ter uma ideia como é que funciona as coisas, as pessoas têm que ter um pouco de lógica nas coisas, entendeu? Hoje, cada dia que passa, todo dia o Brasil colhe mais ou menos 1,5% da produção. Então, todo dia está sendo colhido quase 800 mil sacas de café, tira da árvore. Certo? Amanhã mais 800 mil sacas. Vai para o terreiro, seca, daqui 10 dias está pronto. Então, nós estamos na safra. Peso da safra. O preço, historicamente, lá estava alto, por quê? Estava 2.400. Certo? Entenda, os produtores brasileiros venderam a safra de 2024, certo? Que 85% da safra de 2024 foi vendido próximo a R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700. Eles escolheram o café em julho do ano passado, venderam o café em agosto, setembro, outubro, novembro, tudo a R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.500, R$ 1.300. Quer dizer, quando você vê um preço de 2.400, o produtor vai vender café. Por quê? Você conversava com 10 produtores, todos eles queriam vender café acima de R$ 2.000. Por quê? Porque nunca tinham vendido café acima de R$ 2.000. Estavam esperando colher o café para vender. Então, estava natural que ia cair o mercado. Era um movimento... cenários. O cenário provável era de queda. Por isso que eu identifiquei a queda. Não é que eu tenho bola de cristal. Eu uso lógica para fazer as coisas. Entendeu? Eu preciso juntar
2 mais 2 dá 4, dá. E de 4 mais 4 dá 8. Vai se fazendo até chegar no consenso. Então, não é um chute. Existem as bolsas de café. Bolsas, tudo que é mercado variável, não nasceu para ficar parado. Porque se o preço vai ficar estável de 2, é estável, 2. Para que o cara vai comprar se o preço está estável a 2 se não vai subir? Por que o cara vai vender a 2 se não vai cair? Então, bolsa é um mercado volátil por natureza. Se ele não tiver volatilidade, ele não tem essência de existir. Ué, agora, por que você vai comprar um negócio futuro? Sim, agora eu preciso encaminhar para o final dessa nossa... Vamos lá. Bate-papo. Não, exatamente, se os preços hoje... Mais ou menos, me orienta. Não, exatamente nesse cenário que você está traçando, né? Se hoje os preços que estão aí, essas cotações que estão aí, ainda estão boas perto do que há por vir aí pela frente? Como é que tem aquele ditado bíblico, né? Do pó viemos, do pó retornaremos, né? É assim? É mais ou menos isso, não é? É por aí. É o seguinte, o mercado de café em 2020 era $1, $1,10, $1,20. Se você olhar para o futuro próximo, certo? Sem política cafeeira mundial, não existe. O Brasil, o maior líder de produção mundial, que tem quase 1/3 da produção mundial, é zero a política cafeeira aqui no Brasil, zero. Certo? Em 2019, eu levei no Congresso um projeto que chamava-se O Café, que era para criar uma política mundial de café. O mercado era $1. A gente queria tentar levar uma política mundial para o café a $2, para estabilizar $2, que estaria o dobro de renda para os produtores até então. Tá certo? Aí tinha muitos. Eu fui muito caçoado, os produtores diziam, produtores não, vários dirigentes cafeeiros do Brasil diziam: como? O mercado é $1, como é que você quer levar o mercado para $2, tal, essas coisas? É impossível não ter consumidor. Bom, caiu um dogma. De 2019 para cá, caiu o dogma. O café chegou a $4, não diminuiu o consumo, quer dizer, teve pequenas alterações. Então, quer dizer, está provado para o mundo e para esses dirigentes que o café pode trabalhar numa faixa de pelo menos $2, tá certo? Como fazer isso? Tem inteligência para fazer isso. Basta usar inteligência, tá certo? O pessoal usa muito a cabeça para usar boné e óculos. Não, eu uso para pensar. Existe possibilidade de fazer uma política pública cafeira a nível mundial, o Brasil liderando isso, certo? E a gente manter o preço de café pelo menos em $2. Por quê? Eu falo pelo menos. Marco, mas o café hoje está $2,70. Como é que você fala em $2? Porque o café em 2026, em outubro, eu estou projetando que vai vir a $1. A não ser se tiver São Pedro dar uma mão, aí jogar uma geada, uma seca tremenda, um calor extraordinário. Se não acontecer nada disso, é o seguinte: o elo mais fraco econômico do mercado de café são os produtores. Primeiro, são milhões de produtores. Depois, os importadores, os grandes importadores, é um oligopólio, tá certo? O consumidor quer que o preço de café caia, a indústria quer que o preço do café caia, os dealers, que são os comerciantes de café, querem que o mercado caia, porque não estão acostumados a trabalhar no mercado café tão caro, houve muito desencaixe financeiro. Então, o natural é o seguinte: os fundos agora, quem levou o preço a R$4,40, chama-se fundos de investimento. Não teve um produtor no Brasil que comprou café para fazer o mercado subir. Não teve ação dos produtores para fazer o mercado subir. Não teve no mundo inteiro, não. Quem fez o mercado subir foi fundos de investimento que operam 80% do mercado de Nova York, que é o mercado, que é o espelho, que vai pôr preço nas mercadorias nossas. Tá certo? Então, os fundos levaram o mercado a R$4,40. Por quê? Eles resolveram comprar, foram comprando, e tinham 50 mil contratos comprados long. O nome técnico é eles estavam long, eles estavam estocados em 50 mil contratos. Aí, quando chegou em R$4,40, eles começaram a desovar a posição deles comprada. Vão vendendo. Pô, tá bom, eles compraram $1, estão realizando lucro. E hoje eles têm, o último relatório, 15 mil lotes comprados. Certo? Eles vão virar essa mão, eles vão zerar a quantidade de estoque comprados, que é contratos, que é café, que é papel, é café. E vão ficar negativo em 50 mil lotes negativos vendidos.
Eles podem ficar negativos em 100 mil lotes de café vendidos. Quando chegou teve épocas que o mercado a $1, 90 centavos, os fundos estavam vendidos em 100 mil contratos. Então é o seguinte, eles vão vender. Por quê? Tem gordura. Eles sabem que a parte aqui mais fraca é os produtores, que o mundo quer que o mercado de café caia. Não existe que o São Pedro, a não ser se São Pedro for contra ele. Mas se o São Pedro resolver deixar as coisas normais, o que é natural de um fundo? Vender. O mercado está quanto? O mercado está 2,70? Quanto que é o mercado histórico dele dos últimos, antes de 2020, entre 2000 e 2020? Qual é o preço histórico do café? $1,10. E quanto que está agora? 2,70. Vende. Vende. Por quê? Porque o preço está o dobro do que estava na década, em 20 anos. É matemático, mais ou menos. Mas o produtor vai perder renda. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em fazer lucro. Eles não estão preocupados. Quem tem que fazer política pública sobre café não é fundo de investimento, é governos. Muito bem, vamos agora às notícias da pecuária, saber como é que está também a análise dos nossos especialistas para o mercado do boi gordo. Notícias da pecuária no ar. Bom, e agora vamos às informações do mercado de pecuária. Lembrando, mais uma vez, que hoje não tem negociações aqui em São Paulo por causa do feriado estadual. Amanhã vai ser um dia de ajustes no mercado da B3. Enquanto isso, negociações ocorrem normalmente nas principais praças de comercialização. Mas vamos ao comentário do Iberville Neto sobre o mercado de pecuária. Olá, Iberville. Olá, nós abordamos recentemente aqui os dados acumulados das exportações de carne de aves, carne suína e carne bovina no primeiro semestre, que vieram muito bons. E aí agora, hoje nós trouxemos uma análise um pouco diferente. O que normalmente acontece na segunda metade do ano? Então, se a gente pegar a média dos últimos 10 anos, no segundo semestre nós tivemos 22% a mais de exportações de carne bovina do que no primeiro semestre. Para a carne suína, os embarques na média aumentaram 17% e para a carne de aves aumentaram 4,6%. Se a gente voltar a um histórico mais curto, esse aumento para a carne bovina, considerando os últimos 5 anos, ele fica em 20% no segundo semestre, na comparação com o primeiro, para a carne suína de 13,6% e para a carne de aves um acréscimo de 0,8%. Com a ponderação de que para a carne de aves nós tivemos um impacto das suspensões devido ao caso de gripe aviária, então isso isso teve o efeito de diminuir os embarques no primeiro semestre, só que como isso já foi resolvido e os países têm voltado às compras, a tendência é que isso se recupere no segundo semestre e dentro de um horizonte ou dentro de um histórico, a nossa expectativa é que nós tenhamos um ano um pouco mais forte no segundo semestre na comparação com o primeiro, por essa questão de um mês e meio impactado por essas suspensões e agora a resolução evoluindo aí em relação aos diversos compradores. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Agora vamos às informações também do CPEA. Conosco o Luiz Gustavo Sussum. Olá, Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E, bom, a gente já tem observado uma liquidez um pouco melhor na última terça-feira, né, de vendas no mercado de gado. Isso também por conta um pouco da pressão do feriado no mercado paulista, obriga as pessoas a negociarem um pouco antes, mas de modo geral ainda é certa lentidão nas negociações, se a gente comparar com períodos mais movimentados aí da pecuária, né? A gente ainda tem uma certa resistência, tanto dos compradores quanto dos vendedores, né? Os compradores com escalas alongadas, bem abastecidos para o curto prazo, não tem tanta necessidade de negociar no curto prazo. E os vendedores, né, os pecuaristas também um pouco receosos das condições de negociação como elas estão agora, aguardando condições um pouco melhores, mas sim a gente já vê mais negócios sendo efetivados. A tendência aí no mercado é de certa estabilidade nos preços. Algumas regiões abriram o mercado, né, com preço um pouco abaixo do que a gente estava observando na semana passada, mas não é uma tendência generalizada. São negociações um pouco mais pontuais, até porque com essa baixa liquidez, acaba que a maioria das negociações elas são feitas de maneira mais pontuais em menores volumes, né? Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Bom, ainda falando sobre o desempenho das exportações de carnes, de frango, de suínos,
A BPA, o presidente da BPA, Ricardo Santin, falou exatamente sobre as exportações, com a receita das exportações de carne suína, que cresceram 45,2% no mês de junho, alcançaram um recorde histórico, o volume exportado também foi 28% maior e alcançou o segundo maior resultado da história. Confira a análise do presidente da BPA, Ricardo Santin. Junho fechou um desempenho muito satisfatório nas exportações de carne suína brasileira. 137 mil toneladas exportadas no mês, crescimento de 28% quando comparado com o ano passado. Mas a boa notícia é que batemos o recorde histórico de receita cambial. Foi um crescimento de 45,2% na receita oferida da exportação dessas 137 mil toneladas, que totalizaram 341 milhões de dólares. E não é diferente do desempenho de janeiro a junho. O semestre foi muito positivo, com uma venda de 722 mil toneladas, crescimento de 17%, e uma receita cambial de 1,723 bilhões de dólares, 32%, quando acumulado no comparado com o primeiro semestre de 2024. Isso foi puxado pela Filipinas, que confirma mais uma vez o fato de ser o maior importador de carne suína do Brasil, mas também por Japão, por Singapura, Chile e tantos outros mercados que conseguiu construir essa diversificação do mercado na suinocultura brasileira, e mostra que as nossas previsões agora devem ser reforçadas e ter um desempenho ainda mais positivo, já que historicamente no segundo semestre a suinocultura consegue aumentar as suas vendas para o mundo. Bom, são essas informações de pecuária nesta quarta-feira, feriado aqui em São Paulo. Eu volto com você, João Batista. Obrigado, Sérgio Braga. Vamos acompanhar mais uma vez, pessoal. Acompanhe os preços do mercado do boi gordo lá no nosso clube. Estamos atualizando todas as informações. Entrem, 7 dias grátis para você experimentar. 199-9813-2915. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Na sequência, vamos recortar essas informações, colocá-las disponíveis lá no clube, no nosso site, para você olhar, rever e impulsionar. Ok? Muito obrigado pela atenção. Temos certeza que foi uma edição mais do que especial para você se posicionar. Mais uma vez, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado pelo seu apoio constante aqui, nos mantendo firmes, falando cada vez mais alto e longe. Amanhã tem mais, aí com o mercado andando aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.